O que é mais radical? Cortar os carboidratos ou cortar o estômago? Essa é uma nova rodada de perguntas e respostas com o Dr. Souto, respondendo as dúvidas dos leitores. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Hoje a gente selecionou algumas perguntas sobre o assunto cirurgia bariátrica, que vieram depois de uma postagem que foi feita lá no Instagram dele, com aquela frase: o que é mais radical, cortar os carboidratos ou cortar o estômago? Bem, essa frase faz parte do capítulo 9 do meu livro Uma Dieta Além da Moda, um capítulo no qual a gente está falando sobre diabetes. E assim, fora de contexto, ela é uma frase forte mesmo, e obviamente quando eu escrevi essa frase, eu tinha como objetivo usar um jogo de palavras para chamar a atenção das pessoas do ponto sobre o que é ou não radical. E lá nesse capítulo, o que eu estava explicando é que a cirurgia bariátrica demonstrou pela primeira vez, anos atrás, que o diabetes tipo 2 não era uma doença necessariamente crônica e progressiva destinada a piorar. Pacientes que faziam cirurgia bariátrica conseguiam frequentemente colocar o diabetes em remissão, ficar com exames absolutamente normais, sem remédios. Posteriormente, o Dr. Roy Taylor, um pesquisador muito importante nessa área, resolveu pesquisar se existia algo especial na cirurgia bariátrica que produzia esse resultado de remissão do diabetes ou se era realmente só o emagrecimento. E para isso ele desenhou um estudo no qual as pessoas recebiam shakes de um total de 800 calorias por dia por 3 a 5 meses. E ele conseguiu mostrar que com esse esquema, que eu considero bastante radical, as pessoas conseguiam colocar o diabetes em remissão em praticamente 50% dos casos. E por fim, a gente fala dos ensaios clínicos randomizados e de um estudo não randomizado que mostrou que é possível colocar o diabetes tipo 2 em remissão com uma dieta low carb. E aí vem essa pergunta que eu faço no livro. Radical é cortar os carboidratos? Ou radical é ficar 5 meses substituindo as refeições por shakes coloridos de 800 calorias? E a Catarine fez justamente essa pergunta. Você considera a cirurgia bariátrica radical? E a resposta é que depende. Radical com relação a quê? Eu considero consumir apenas shakes radical em relação a uma dieta low carb na qual você pode consumir churrasco, salada e legumes. Eu considero uma cirurgia bariátrica radical em relação a uma dieta. Agora, eu não considero uma cirurgia bariátrica radical comparado a você ter uma síndrome metabólica e um diabetes que você não consegue controlar de outra forma. Ou seja, comparando com o risco de você ficar cego, ir para hemodiálise ou ter que amputar uma perna, certamente uma cirurgia bariátrica não é radical, ela é indicada e indicadíssima. Então percebam, e esse é um ponto muito importante, que o que a gente considera radical é sempre comparado com outra coisa. E eu estou um pouco cansado de ouvir as pessoas dizerem que uma dieta low carb é muito radical. E daí aquela frase, o que é mais radical? Cortar os carboidratos ou cortar o estômago? Mas eu poderia ter feito essa frase de outra forma, para um diabético. O que é mais radical? Cortar os carboidratos ou cortar os dedos dos pés? A Daiane perguntou se você indica a cirurgia bariátrica. A resposta curta é sim, Daiane, mas tudo depende justamente da indicação. Então, vamos lá. No seu ponto de vista, quando que existe uma indicação real para fazer a cirurgia bariátrica? Todos nós que trabalhamos com low carb já vimos pacientes que perderam uma quantidade de peso da ordem de 50 quilos ou mais, que a maioria dos médicos só viu acontecer com cirurgia bariátrica. E eu cito isso para dizer que todo paciente com obesidade, mesmo obesidade mórbida,
deve ter o direito de saber que essa alternativa a low carb, dentre outras, existe. Porque a tomada de decisão no caminho da cirurgia bariátrica ou no caminho de dieta, para que você tome essa decisão, como em todas as outras decisões médicas, você precisa primeiro estar informado de que as opções existem. Agora, sem dúvida, a cirurgia bariátrica, ela salva vidas. Você tem pessoas com obesidade e diabetes de difícil controle, síndrome metabólica, pressão alta de difícil controle, pessoas que estão com risco de vida iminente e para as quais, às vezes, a única alternativa para salvar a vida em tempo hábil é uma cirurgia bariátrica. Então, não tem muita dúvida que pacientes com obesidade mórbida e muitas complicações, muitas comorbidades, são os que têm mais indicação. Eles poderiam melhorar com uma low carb? Poderiam. Às vezes não dá tempo ou às vezes essas pessoas, por N problemas, desde questões de dificuldade de aderência à dieta ou outras situações de vida, simplesmente não conseguem seguir com o rigor suficiente uma estratégia alimentar. E repito, você tem ali uma vida para salvar. Então não é uma questão de ser contra ou a favor do procedimento, mas de entender qual é a real indicação e tudo que deve também acontecer para tornar essa cirurgia bem-sucedida. Correto, porque assim a gente também tem que explicar que nada aqui é um passeio no parque. Então, fazer uma low carb bem feita e produzir uma perda de peso da ordem que nós estamos falando em indivíduos que têm muito peso para perder, não é fácil. Mas a opção por uma cirurgia bariátrica também não é. A pessoa precisa passar por uma avaliação por uma equipe multidisciplinar que inclui psicólogo, psiquiatra, nutricionista, para ver se essa pessoa tem a perspectiva de manter, depois da cirurgia, uma alimentação adequada. E isso é uma coisa que muitos falham em ver e que eu acho que é importante que a gente coloque aqui. É ilusório você imaginar que você vai fazer uma cirurgia bariátrica para depois poder comer tudo o que você quer sem engordar. Não é assim que funciona e muitas pessoas ficam surpresas em saber que a pessoa depois da bariátrica tem que seguir o resto da vida uma dieta controlada, não apenas pelas limitações físicas que ela passa a ter para o consumo dos alimentos, tem que ser porções menores, fracionadas, etc., mas também porque existe sim, pessoal, o fenômeno do reganho do peso. Se a pessoa não conseguir mudar a sua relação com a comida, com a alimentação, pode haver realmente uma acomodação daquele estômago diminuído, ou a pessoa pode aprender técnicas para conseguir consumir alimentos calóricos e doces, mesmo tendo feito a cirurgia, e por esse motivo, cerca de 1/4 dos pacientes vão ter ganho pelo menos 15% do peso corporal de volta depois de uma cirurgia bariátrica. E se a gente for acompanhando por períodos mais longos, aumenta esse reganho. Então, talvez algumas pessoas, se soubessem que depois da bariátrica precisarão fazer dieta o resto da vida, optassem por fazer dieta o resto da vida e pular a etapa da bariátrica. Isso não vai funcionar para todo mundo, mas isso funciona para algumas pessoas. E aí eu volto à pergunta retórica. O que é mais radical? Cortar o estômago ou cortar os carboidratos? As duas coisas não são fáceis. As duas coisas vêm com os seus desafios. E talvez nesses casos seja necessário combinar as duas coisas. Fazer a mudança de hábitos alimentares e também ainda seja preciso fazer a cirurgia. E eu diria que não é talvez, é sempre. Todo paciente que faz bariátrica, ele vai ser orientado pela equipe multidisciplinar desde antes da cirurgia mudar os hábitos e da importância de manter essa mudança depois. E uma das contraindicações para a cirurgia é quando a equipe multidisciplinar entende que aquele paciente não terá essa disciplina. Então, eu quero martelar de novo nisso. Não é uma forma de escapar de ter que mudar os hábitos alimentares. É uma forma de salvar vidas para pessoas que têm um problema de sobrepeso, obesidade mais grave, sobretudo quando associado a comorbidades, a problemas metabólicos. Mas a dieta normalmente prescrita para o pessoal que faz bariátrica, eu imagino que não seja low carb, exceto lá o Dr. Now, daquele programa da TV. Pois é, Sari, é interessante. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns nutricionistas que trabalham em equipes multidisciplinares
de cirurgia bariátrica. Então, após a cirurgia, não é exatamente uma dieta very low carb que é prescrita, mas costuma sim ser uma dieta low carb moderada e alta em proteína. Eu já ouvi de mais de um paciente pós-bariátrico que veio me procurar porque estava ganhando peso de novo, que a dieta que tinha sido prescrita após a cirurgia era muito parecida com aquilo que a gente estava propondo na low carb. A low carb era apenas um pouco mais baixa em carboidrato do que aquilo que tinha sido prescrito, porque não tem muito como fugir do fato de que para você manter o peso perdido, você precisa de mais proteína e menos carboidrato. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. E o que você tem a dizer para quem acha que a cirurgia bariátrica é um atalho para emagrecer? Eu não gosto muito do termo atalho, porque primeiro o atalho é um caminho mais fácil, e a bariátrica não é um caminho mais fácil. Segundo, porque ela tem, repito, as suas indicações nas quais ela é salvadora, nas quais ela é a primeira opção. E a gente precisa deixar claro aqui que a literatura científica não deixa margem para dúvidas. O procedimento mais eficiente, mais eficaz para a perda de peso que existe é a cirurgia bariátrica. Ela é o benchmark contra o qual a gente vai comparar todas as outras coisas. Não significa que a gente não possa ter resultados muito bons, às vezes até equivalentes, com dieta ou com as medicações mais recentes. Acontece que a bariátrica, pela sua própria natureza, ela é algo que uma vez você tendo feito, é mais difícil de você burlar, pelo menos no início. É mais difícil de você decidir não seguir. Não é como a dieta que você pode desistir ou o remédio que você pode abandonar. Então também a comparação acaba não sendo justa, né? Pelo fato de que uma vez feita, ela não é uma coisa reversível, no mais das vezes. Mas voltando então à pergunta inicial, você indica a cirurgia bariátrica? Sim, quando eu acho que a indicação existe. Eu vou citar aqui 2 exemplos de consultório que eu acho que são bem ilustrativos. Um é um paciente que eu atendi há mais tempo atrás, ele tinha uma obesidade mórbida e muitas comorbidades. Então ele já tinha uma esteatose grau 3 e já estava desenvolvendo fibrose, ou seja, ele tinha esteatohepatite e ele ia evoluir para cirrose. Cirrose, pessoal, não tem cura. O único tratamento para cirrose é o transplante. Esse paciente também era diabético em uso de insulina. Ele não era diabético tipo 1, ele era diabético tipo 2, mas ele tinha que usar insulina. E era um paciente que tinha dificuldade de aderir à dieta. Não era razoável ficar tentando que esse paciente seguisse técnicas comportamentais para ver se dessa vez ele ia conseguir aderir em alguém que estava em risco de vida e que talvez daqui mais um ano tivesse um nível de fibrose tamanho no fígado que desenvolvesse cirrose. Esse paciente aí eu mandei para a bariátrica e foi uma das melhores coisas que eu fiz. O outro caso é um caso dessa semana. E aqui eu acho que vai ter um viés que é importante vocês terem em mente. Então, esse paciente que eu atendi essa semana tinha 134 quilos, ele já tinha no passado conseguido emagrecer até 80 quilos fazendo low carb por conta, tá? Mas aí aquela coisa, a vida se atravessou, ele ganhou o peso de novo, tá? Mas tinha um detalhe muito interessante. Esse paciente tinha exames ótimos. Os exames do fígado eram normais, os triglicérides, o HDL eram normais, ele tinha uma insulina em jejum um pouco elevada, mas era um pouco só. Ele definitivamente não tinha síndrome metabólica, ele não tinha uma esteatose importante. Isso é o que você chama de obesidade saudável, então? Eu acho que não dá para chamar de saudável quando existe uma obesidade mórbida junto, mas eu acho que é o que a expressão quer dizer. Pessoas que têm um limiar pessoal de gordura elevado, lembrando, é aquelas pessoas que quando acumulam gordura, acumulam no subcutâneo, mas acumulam pouca gordura visceral. É uma característica genética. O fato é que ele não tinha comorbidades. E a ideia da cirurgia bariátrica surgiu durante a consulta. E aí eu coloquei para o paciente a seguinte ideia: nós estamos agora num momento em que drogas novas estão chegando no mercado.
Todo mundo já ouviu falar do Ozempic, tem o Wegovy, que é o mesmo remédio, a semaglutida, numa dose 2,5 vezes maior, que está em vias de ser comercializado no Brasil, a gente ainda não sabe o custo. A Anvisa já aprovou, ainda não está sendo comercializado, o Mounjaro, que é a tirzepatida, que produz perdas de peso da ordem de 20% do peso corporal. E nós temos drogas novas, cujos resultados nos ensaios clínicos randomizados estão sendo publicados na literatura e que promovem perda de peso da ordem de 25% do peso corporal. Bem, aí nós estamos chegando em perdas de peso que são equivalentes às da cirurgia bariátrica. Então, eu fico pensando, se eu sou aquele paciente que já sofre com uma obesidade mórbida há muito tempo, mas que neste momento ainda está metabolicamente saudável, quem sabe começar uma low carb e agregar os medicamentos que a gente já tem disponíveis, né, como a semaglutida, sabendo que talvez até 2024, 2025 nós tenhamos uma leva de novos medicamentos. E aí, voltando à frasezinha de efeito do início do podcast, eu acho que o uso de medicamentos desse tipo, nessas doses mais elevadas, é menos radical do que uma cirurgia. Então, isso não exclui e nunca vai excluir o papel da cirurgia no manejo da obesidade mórbida. Mas eu acho que em 2023 a gente tem a perspectiva de, nos próximos anos, ter em mãos drogas tão poderosas para o emagrecimento que talvez a cirurgia passe a ser uma coisa reservada para um número menor de pessoas. Essas drogas, elas têm seus problemas, a gente já falou em outros episódios. Inclusive, existe o fato de que elas produzem náusea, enjoo, diarreia ou constipação. Mas isso pode ser um grande problema para alguém que só está precisando perder uns quilos. Agora, uma cirurgia bariátrica também produz enjoo, vômitos, alterações gastrointestinais, obviamente. De modo que, comparativamente, os remédios são, obviamente, intervenções mais leves. E sem falar no risco cirúrgico, que não é zero. Hoje, uma cirurgia bariátrica tem um risco muito menor do que tinha no passado. Até porque tem sido feito menos bypass e tem sido feito mais a gastrectomia sleeve, que é aquela na qual você simplesmente tira um bom pedaço do estômago e transforma o estômago mais num tubo de passagem do que numa coisa de armazenamento. Essa é uma cirurgia que hoje ela é feita no mais das vezes por via laparoscópica, quer dizer, já não é aquela cirurgia aberta, mas um paciente com obesidade nesses níveis, fazendo uma anestesia geral, fazendo uma cirurgia laparoscópica, que às vezes pode ser um pouco mais longa, depois ficando muito tempo deitado na recuperação, tem riscos, pessoal, tem risco de trombose, tem risco de embolia pulmonar, então de vez em quando complica. Por isso que a gente falou lá atrás, assim, nada dessas coisas é um passeio no parque, né? Então, quando eu disse lá no Instagram o que é mais radical, cortar os carboidratos ou cortar o estômago, não é porque eu estava dizendo que a cirurgia bariátrica não pode ser feita por ser muito radical. Eu estou justamente questionando as pessoas que dizem que uma dieta low carb não deve ser feita por ser muito radical. Radical sempre depende do contexto. E se o problema que a gente tem que resolver é um problema importante, a intervenção que pode parecer radical, muitas vezes deixa de ser radical para se tornar salvadora. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.